Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2023, esse é o nosso quarto editorial do dia, o nosso vídeo das 7 horas da noite. Sejam todos bem-vindos, um prazer e uma honra ter vocês aqui. Pessoal, hoje a gente já vai começar com informação importante. Demorou muito, mas até que enfim, um ministro do STF já se manifestou contra as prisões arbitrárias ocorridas relativas ao dia 8 de janeiro. Os atos antidemocráticos, como ficaram conhecidos. Eu até digo mais para vocês. Tratar desses atos como antidemocráticos é até politizar muito a situação. Porque qualquer ato que seja criminoso, a corrupção é antidemocrática. A violação do patrimônio público é antidemocrática, ou seja, banaliza o que a gente pode chamar de antidemocrático. Então, todo e qualquer crime é contra a democracia, é antidemocrático, é contra a sociedade, tá? Esse é um ponto que a gente tem que fazer uma análise aqui e fazer uma ressalva. Entretanto, vamos fazer análise aqui das falas do nosso ministro do STF, Nunes Marques, tá? Que alertou pelas prisões indiscriminadas de manifestantes e diz que isso cabe muita preocupação em relação à forma que isso está acontecendo. Vou fazer uma leitura rápida, lembrando a vocês que o crédito da matéria é do Conexão Política, tá bom? O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, criticou as prisões em larga escala e disse que são preocupantes as medidas contra manifestantes que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Primeira coisa que vocês têm que analisar é que não é lícito e nem existe no direito brasileiro essa possibilidade de uma prisão em larga escala. Cada pena deve ser individualizada, cada processo criminal deve ser individualizado e analisado com base nas provas e nos fatos de cada ação de cada indivíduo. Fazer uma prisão em larga escala sem analisar o devido processo legal é violar a própria democracia. Como que você pode falar em atos antidemocráticos se você viola a democracia ao retirar o devido processo legal? Isso não é possível. Olha só, de acordo com o magistrado, as determinações e detenções foram feitas de forma indiscriminada. Ele também manifestou total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público ocorridos na capital federal. Todavia, abre aspas para o que o ministro fala. Todavia, neste momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada, em razão dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, investigados por um inquérito no Supremo Tribunal Federal, e a extensão temporal dos encarceramentos, revelam-se preocupantes e levam-me a consignar desde logo algumas ressalvas que considero necessárias. Então o ministro fez a análise, falou que o período em que as pessoas estão lá presas sem o devido processo legal, alguns inclusive nem estavam em Brasília no ato do dia 8, nem estavam em Brasília no dia 8 de janeiro e continuam presas. Ou seja, perseguição política, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, teve coragem aqui de se opor aqui e fazer o questionamento contra as decisões que foram tomadas indiscriminadamente contra as pessoas que estavam, inclusive, fazendo manifestações de frente ao QG. Ele ainda falou o seguinte: vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, ou seja, o último recurso depois que a gente não encontra mais nada. Sempre a última, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade de adoção dessas medidas, frisou o ministro. Ou seja, o ministro já não concorda, entendeu muito bem que não é juridicamente cabível a manutenção dos presos do dia 8 de janeiro. É um atentado contra as liberdades, é um atentado contra o devido processo legal. Até assassinos têm direito a responder o processo em liberdade. Quiçá pessoas que, muitos que lá estão até inocentes são, nem estavam em Brasília no dia 8 de janeiro. Então, isso deve ser revisto, tá? Vou trazer para vocês agora uma outra matéria, um editorial do Estadão, pessoal. E aqui ele traz
facetas do lulopetismo e a forma que o Lula vem encarando o Brasil. Ou seja, a forma revanchista, a forma de vingança que o Lula vem trazendo à administração do Brasil. Eu remonto aqui falas do próprio Ciro Gomes, que alertou durante o período de campanha ainda e disse: Lula não vem para governar, ele vem para se vingar. E o editorial do Estadão traz essa medida aqui, essa matéria nesse formato. Em seu editorial, o Estadão escreve o seguinte: eivada de ressentimentos e mentiras, a recente resolução do PT é reflexo do que sente e pensa Lula. Que país parece sentir credor do país? Que parece sentir credor do país. Ou seja, aqui nesse editorial do Estadão, ele mostra o ressentimento e ele acha que o país, o Brasil, tem uma dívida com o petismo, com Lula e com Dilma. Tanto é que ele chama Temer novamente de golpista. Ele tenta reescrever a história, como se o brasileiro não soubesse o histórico de corrupção que foi encontrado durante a gestão PT. Talvez até algumas pessoas mais jovens não se lembram de como eram os editoriais, não se lembram de como eram as matérias dos jornais naquela época. Dia e noite, escândalos de corrupção sendo estourados o tempo todo. Não dá para esquecer do Mensalão, não dá para esquecer do Petrolão e outros escândalos que o brasileiro teve que encarar. Inclusive, a Pleno News Notícias trouxe aqui uma matéria dedicada à matéria do Estadão. Olha só, uma referência de um jornal, a Pleno News Notícias, ao editorial do Estadão. Estadão publica editorial e condena o revanchismo de Lula. O Estadão publicou na terça-feira um editorial tecendo duras críticas ao modus operandi do governo Lula, que, de acordo com o jornal, parece ter sido eleito e voltado ao poder apenas para se vingar daqueles que o puniram e o macularam. E, infelizmente, a gente já vem alertando isso aqui há tempos. O que o Estadão trouxe agora não é novidade para quem já nos acompanha aqui no canal. Eu já venho falando do revanchismo de Lula, do modus operandi dele no governo há tempos. E a gente ainda vai trazer muitas e muitas características aqui do governo Lula. E já que a gente está falando desse revanchismo, de Lula que sente que o Brasil tem uma dívida para com ele, com a Dilma, vamos relembrar alguns fatos aqui. Relembrar não, o pior. Vamos reviver esses fatos. Por quê? Eu vou trazer para vocês uma matéria de agora, uma matéria que foi publicada anteontem no Poder 360. O FBI, tá, americano, tá, investiga esquema de propina a executivos da Petrobras. 2 comerciantes de combustíveis são acusados de praticar suborno e lavagem de dinheiro durante o período de 2010 a 2018. Quer que eu lembre vocês quais foram os governos que estiveram durante esse período? Será que a gente precisa lembrar para vocês? Então, depois da ida de Lula aos Estados Unidos, ele volta e recebe essa surpresa. Agora, o FBI está investigando casos de propina durante gestões do próprio PT, durante gestão que Dilma Rousseff controlava o Brasil. Não podemos esquecer que durante as gestões petistas, os maiores escândalos de corrupção do mundo foram encontrados no Mensalão, no Petrolão, dentre outras gravíssimas. Mas olha só, eu digo que esses editoriais retornarão, esses editoriais sobre corrupção, sobre pessoas de má conduta voltando à cena, retornando ao poder. E vou trazer para vocês um outro editorial aqui de uma revista que eu acompanho há muito tempo, que é a Money Times, tá? A Money Times é um editorial voltado para questões econômicas, cotação de dólar, investimento, entre outros. Mas aqui ele traz facetas do governo Lula que nós, brasileiros, precisamos saber. André Lara Rezende, para quem não sabe, é um economista que está fazendo sucesso agora nas mídias, tá? Principalmente nas mídias tradicionais,
endossando as falas verborrágicas de Lula contra o Banco Central. Então ele vem falando que Lula está certo em criticar o dólar. Quase que uma voz silente em relação a isso. E o PT quer colocar o André Lara Rezende como novo presidente do Banco Central, retirando o Campos Neto. Mas vamos lembrar um pouco quem é. Ele é, confesso, tá? Responsável por sonegação e contrabando. Crime que movimentou milhões de reais. Crimes milionários. Esse é o economista André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, né, e que Lula diz estar totalmente alinhado com ele, e admitiu crimes de sonegação fiscal e contrabando na negociação de cavalos de raça. A informação é da própria coluna Radar, que foi publicado novamente na revista Veja, tá? Então, ele confessou os crimes e chegou a fechar um acordo com o Ministério Público Federal. E é esse que o governo Lula ataca tanto o Campos Neto, que não tem histórico de corrupção, para colocar o André Lara Rezende como presidente do Banco Central. Agora eu pergunto para vocês, é possível acreditar nas narrativas que vêm do PT? É possível? Essa é a grande questão que a gente vem trazendo, vem mostrando para vocês a todo momento. A corrupção, o erro, a forma deliberada de destruir o que se constrói no nosso Brasil é o que nos reverte a tecer essas críticas tão graves contra o governo petista. Ou seja, você quer uma pessoa confessa de sonegação e contrabando na gestão do Banco Central e tirando um presidente do Banco Central que é eficaz, que conseguiu controlar os juros, conseguiu controlar a inflação? Esse é o grande ponto. Então, tem momento de plantio e tem momento de colheita. Esse é o momento que nós precisamos plantar juros mais altos para termos inflação mais baixa, tá? E isso é importante. Ficou até o final do vídeo? Peço a você que coloque no comentário que ficou até o final do vídeo, que você gostou, que não gostou do conteúdo do nosso vídeo aqui. E o nosso intuito aqui é fazer uma análise, deixando você cada vez mais alinhado e ligado no que acontece no Brasil e no mundo sobre a política, tá bom? Então, obrigado por tudo. Se você não adquiriu ainda o nosso livro 20 Regras para a Vida, recomendo você conhecer o nosso livro. Um livro que está sendo sucesso de vendas, um e-book, preço simbólico, R$ 5,99. Tenho certeza que você vai gostar. Você compra, baixa na hora e já sai fazendo a leitura, tá bom? Abraço e eu volto às 9 horas com vocês aqui. Um grande abraço e até lá.